cidade linda. O melhor lugar do Brasil é aqui. Eu adoro Brasília. Para mim, não existe outro lugar igual. Cidade maravilhosa. Brasília ainda tem a esperança de crescer e prosperar e ser a capital do futuro mesmo. O melhor lugar do mundo. De fato, a ideia da transferência da capital, eu acho que decorreu dessa sensação de que precisava virar uma página, fazer alguma coisa que chamasse atenção. E eu, como sou muito diferente do Juscelino, minha maneira de reagir era o oposto da dele, né? E ele era um certo visionário, assim, o Oscar é que engrenou muito bem com ele. Mas eu é um temperamento diferente. De modo que eu estava meio apreensivo com essa ideia dele de criar, tanto assim que quando eu apresentei o plano, eu recomendei que ele só fizesse uma parte, compreende? Uma metade de implantação, deixasse o resto para o governo seguinte prosseguir. E ele disse, absolutamente, eu quero fazer a cidade inteira, quero implantar de ponta a ponta, e iluminada. Parecia que era um brinquedo, ele queria a cidade iluminada. E aí eu senti que ele estava com a razão, porque ele argumentou muito bem. O partido que você adotou de dois eixos se cruzando, criando aquela plataforma, com níveis diferentes, 3 níveis diferentes para criar a circulação adequada, né? Se não for feito de uma vez, pode fracassar, o governo que vem não levar a sério, não. E assim não, eu já quero deixar isso tudo pronto. Ele estava com a razão. E eu com os meus cuidados e meu falta de confiança, negócio de governo, estava muito desconfiado, mas ele estava com a razão. Lúcio Costa é um dos brasileiros mais reverenciados aqui e no exterior, renovador da arquitetura e idealizador de Brasília. Sua importância vai muito além de sua obra de urbanista e arquiteto. Ele é uma pessoa de harmonia, uma pessoa de fé, assim, nesse sentido de acreditar no ser humano. É como se ele, vou te dizer uma coisa engraçada, pode dizer, é como se ele tivesse a plena consciência de que cada ser humano encerra em si a condição humana. O que me preocupa às vezes é que há uma certa tendência, eu noto na opinião pública, de considerar que a natureza, de contrapor a natureza ao desenvolvimento científico e tecnológico, como se o desenvolvimento científico e tecnológico fosse uma coisa antinatural, quer dizer, uma coisa contra. E quando na realidade são dois aspectos da mesma natureza, compreende? A primeira é a natureza que nós consideramos natureza instintivamente, que é a natureza ao alcance dos sentidos, né? Ao alcance da vista, ao alcance da voz, ao alcance do cheiro, aquela coisa toda. Isso que nós entendemos como natureza, né? E a outra é uma natureza ao alcance da inteligência, quer dizer, aí a primeira é o alcance da sensibilidade, do sentido, e a outra é o alcance da inteligência, do intelecto e da tecnologia, compreende? Mas natureza também, só que é uma natureza que está escondida, não é uma natureza palpável, visível, compreende? E esse equívoco que a maioria das pessoas revela, o consciente ou inconscientemente, essa separação, e não só separar, mas contrapor, eu acho muito grave. Porque é preciso que todos aceitem o desenvolvimento científico e tecnológico como uma realidade natural, um processo natural da evolução.
enorme talento para usar a arte e a tecnologia em benefício do ser humano, da coletividade. Essa é a marca registrada do trabalho de Lúcio Costa. O maior reconhecimento disso foi a decisão da Unesco de declarar Brasília Patrimônio da Humanidade. O Brasil Futuro, francamente, eu tenho uma confiança total no Brasil Futuro. Não me preocupo. É como eu disse, nesses 90 anos de vida, eu já vi o país passar por altos e baixos, né? Uma carreira muito acidentada e sempre encontrando caminho. O Brasil é um país precursor, eu acho que vai ser, por várias razões. Pelo fato de ter raças diferentes, as 3 raças convivendo, compreende? Eu acho isso tão importante. E eu acho que e tem uma força viva, uma criatividade, compreende? E essa falta de vocação para a mediocridade que existe no Brasil. Nós não somos medíocres, não temos vocação para medíocre. De modo que o Brasil é um país continental, corresponde aos Estados Unidos do Sul, né? E vai dar o seu recado no tempo certo. Eu não sou nada pessimista, vejo essa confusão que as pessoas ficam falando, parece o fim do mundo, está tudo desmoralizado. Não tem problema. Eu confio cegamente no Brasil. Cegamente. Oscar ficou os 3 anos lá no Batente, respirando poeira, aquela coisa toda, e projetando aquelas belezas, aqueles projetos, de modo que a arquitetura porque não tinha paisagem, né? Brasília é um espaço sem paisagem, e a paisagem foi criada pelo Oscar. A paisagem em Brasília é uma paisagem arquitetônica, prédios, aquela conjunto todo, de acordo com o plano, ele resolveu os problemas e com aquela facilidade enorme, né? Dentro daqueles prazos, francamente, mas aí eu virei espectador. Olha, conviver com gênios é uma coisa muito fácil, né? Porque são 2 pessoas excepcionais, porque são verdadeiramente gênios, mas de uma simplicidade, de uma modéstia, que precisa você saber que são eles, Lúcio Costa e Niemeyer, para descobrir tal a modéstia deles 2. E eu, então, ficávamos de lado, o Juscelino conversando, e eu de lado apreciando aquele diálogo maravilhoso de homens de uma capacidade invulgar, em todos os sentidos, como ser humano, como profissionais, enfim. Tudo me seduzia naqueles 2 homens, como seduz até hoje, e peço a Deus que eles ainda vivam muito tempo, que o Brasil precisa muito deles. O Kubitschek levou lá para olhar naquele alto do Cruzeiro, que eles chamam, vendo aquela imensidão, eu fiquei meio acovardado, realmente. Eu acho que a cidade, a implantação, se ajustou bem à topografia, mas felizmente a coisa deu certo. Eu nem estava pensando em concorrer, porque eles deram 6 meses e eu me recordo que o Instituto de Arquitetos reclamou que achava pouco tempo de prazo para nos apresentar as soluções, mas num dado momento me ocorreu aquela ideia de concentrar os 3 poderes da democracia, simbólicos da democracia, numa praça que, logicamente, me pareceu dever ser uma praça triangular e esse triângulo equilátero, porque os poderes são autônomos, mas têm igual peso, teoricamente. De modo que, então, o triângulo equilátero me pareceu a forma geométrica adequada. Então, eu elevei 5 metros esse triângulo do cerrado e tomando a iniciativa de fazer esse tratamento dessa praça o mais nítido, o mais despojado e sóbrio,
mas com muito bom gosto, assim, como se fosse um Versalhes do povo, como eu digo, um Versalhes do povo, e não um Versalhes do monarca, né? Ora, a cidade destina seus moradores, aos funcionários, então esses funcionários têm que morar. Então, aí que surgiu a ideia da superquadra, compreende? Porque normalmente as quadras são quadras menores, tem 100, 150 metros. Eu imaginei, então, que essas quadras, sendo grandes, de 300 metros de lado, e essas quadras sendo definidas no espaço por um enquadramento verde, arborizado, eu reservei 20 metros em toda a periferia de cada quadra para plantar 2 rentes de árvores. De modo que, com o tempo, essas árvores crescendo, as copas se emendam e fazem uma muralha verde. Quer dizer, não é uma muralha medieval de pedra para defender do inimigo, mas é uma muralha verde, acolhedora. E você vê através dos troncos, né? Agora, de modo que essas quadras, sendo grandes, porque elas resolveriam um problema.